um por todos e todos por um. Oi gente, eu sou a Dora e hoje eu vou falar de Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Ao longo do livro, nós vamos acompanhar a história de D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. O livro começa com D'Artagnan chegando com seu sonho de ser mosqueteiro. Aí ele descobre que não vai ser tão rápido assim, ele vai ter que passar por um treinamento, e se ele quiser adiantar isso, ele teria que ter uma missão especial do rei, bem sucedida, para conseguir ser promovido a mosqueteiro. Então, nesse caminho, enquanto ele está se habituando com o treino, e ele esbarra com Athos, Aramis e Porthos separadamente. Em cada um desses encontros, ele consegue irritar os mosqueteiros e acaba chamando eles para uma briga, para um duelo mais tarde no dia. Só que D'Artagnan é um cara inteligente. Na verdade, D'Artagnan tem o espírito do malandro. Então ele marca o encontro com cada um para o mesmo horário. Ou seja, chega o horário e os três estão lá para lutar contra só uma pessoa, e eles veem que seria algo desonroso e que afinal sobraria um cadáver para os outros dois lutarem. Ou seja, acaba que ninguém morre naquela luta. Mas não se engane, porque muita gente morre nesse livro. Sério, se você achava que morria muita gente em Game of Thrones, nesse livro morre bem mais. E D'Artagnan tem o espírito do malandro, não só pela inteligência, pela sagacidade dele, que muitas vezes acaba beirando a ilegalidade, mas porque o D'Artagnan é um personagem que ele começa o livro muito apaixonado pela senhora Bonacieux. Ele não conseguiria viver sem ela, ela é incrível, patati patatá. Daqui a pouco ele se apaixona pela Milady. E todo mundo, você não era apaixonado pela outra? Ele, agora sou todo de Milady. Então assim, D'Artagnan, você é brasileiro, eu tô te entendendo. Falando em brasileiro, o narrador desse livro me lembrou muito o narrador de Machado de Assis. Porque esse narrador é um narrador irônico e sutil. Em especial, todas as passagens que mostram uma cena com os criados lembraram muito passagens machadianas. E, ao que sabemos, Machado de Assis foi sim um leitor de Os Três Mosqueteiros. Até foi mencionado no conto A Missa do Galo, do Machado de Assis. Com certeza esse livro estava na bagagem de leitura do nosso Machado. Para vocês entenderem melhor quem são os companheiros do D'Artagnan, tem um parágrafo na página 551 que para mim sintetizou muito bem esses três mosqueteiros famosos, que é o seguinte: ao chegar à casa de seus três amigos, D'Artagnan encontrou-os reunidos no mesmo quarto. Athos refletia, Porthos retocava o bigode, Aramis lia suas orações no encantador livrinho de horas encapado em veludo azul. Porque Aramis estava treinando se tornar padre, Porthos é o Porthos é o tio do churrasco, e o Athos é um pouco mais sensato, mas você vê que ele tem algum segredo escondido dentro de si. E voltando ao enredo do livro, tudo começa quando o Sr. Bonacieux vem pedir ajuda a D'Artagnan porque a esposa dele foi presa e ele não sabe por quê. Então eles começam a investigar e acabam descobrindo que a prisão da Sra. Bonacieux, que ela era companheira da Ana da Áustria, que era rainha, a prisão dela não foi um incidente isolado, tem tudo a ver com a rainha e com as relações tensas que rolavam na França na época. E se a gente for falar dessas relações, não podemos deixar de falar do Cardeal Richelieu, que é pintado como o grande vilão do livro. Apesar de que na história real ele não foi exatamente um vilão. Na verdade, ele ajudou bastante o rei Luís XIII e ele teve uma participação muito importante na Guerra dos 30 Anos, conseguindo dar um protagonismo e reinvenção para a França. Mas no livro ele é um vilão e ele não está com os melhores interesses da França na mente. Pelo contrário, ele gosta de provocar um rebuliço, uma confusão ali na França. Então eles vão percebendo que o que está acontecendo é um jogo político, é um jogo religioso, e tem muitas coisas envolvidas, muitas pessoas envolvidas. Cada vez eles descobrem mais uma coisa escondida ali. Um dos capítulos mais legais do livro também é o capítulo chamado Uma Ratoeira no século XXI, que é o capítulo que introduz a gente, a senhora Bonacieux, e é um momento do livro onde ela ainda estava interessante e ela ainda não tinha sumido, literalmente. E o capítulo já começa assim: a invenção da ratoeira não data de nossos dias. Assim que as sociedades, ao se informarem, inventaram uma polícia qualquer, essa polícia, por sua vez, inventou as ratoeiras. E logo esse início já fala muito da história que está envolvendo esses personagens. Ou seja, a trama que o cardeal está montando está por trás e todos os ratos presos na ratoeira. E ao longo dessas missões e coisas que eles vão descobrindo, eles descobrem a Milady. Milady, se você me perguntar, ela é a verdadeira vilã do livro. Porque apesar de nós sabermos que o Conde Richelieu era aquele que estava por trás de tudo, a Milady é tão fria, ela é tão calculista e ela mexe tanto com os personagens que ela rouba o protagonismo do Cardeal Richelieu. Milady é referenciada várias vezes como um ser demoníaco, como um demônio, como um diabo, como tudo.
Isso eu acho particularmente engraçado, porque os mosqueteiros estavam matando uma pessoa a cada segundo, entrando num duelo a cada segundo, mas aí tem uma mulher inteligente calculista e ela é o demônio. Não tô dizendo que ela era boa, porque ela não era. Mas, assim, coisas de época, né? E a Milady foi um personagem muito interessante. Toda vez que ela aparecia, ela roubava a cena. E a relação dela com o D'Artagnan foi bem legal, foi bem construída. E quando nós descobrimos que ela tinha uma relação com mais alguém, então a Milady vai se complicando. Tudo isso porque a Milady não era quem ela dizia que era. Eles descobrem isso porque ela tinha uma flor de lis no ombro. Ou seja, Milady era uma estudante de letras. Brincadeira. A flor queria dizer que Milady já havia cometido um crime e havia sido presa por isso. Ou seja, Milady ela não era. E mais pro final do livro, os 3/4 mosqueteiros ficam desaparecidos e a Milady emerge como personagem central. Esses capítulos pra mim foram o ápice do livro. Eu tava me divertindo muito até que eu percebi que tinha uma página em branco. Não o suficiente, ou tudo bem, uma página em branco, vamos relevar, continuei. E aí eu encontro outras páginas em branco. Gente, foram 16 páginas em branco. 16 laudas, para ser mais precisa. Essa edição que eu peguei foi da editora Zahar e foi uma edição que foi distribuída para várias escolas. Eu espero que tenham consertado esse erro antes de dar para as escolas, porque senão realmente a situação fica um pouco pesada. Como pode, no ápice do livro, tá tudo em branco. Bem, mesmo com as páginas em branco, já dá para você ir percebendo a astúcia e também a frieza da Milady, porque no final ela realmente se revela como um ser cruel e que não vai medir esforços para conseguir o que quer. O autor fez uma coisa muito inteligente, porque na metade do livro nós temos capítulos dedicados a cada um dos mosqueteiros. Então a gente conhece um pouco mais do Porthos, do Aramis e do D'Artagnan. O D'Artagnan, na verdade, a gente já conhecia. A gente conhece um pouco mais do Porthos, do Aramis e do Athos. Então você entende mais um pouco do que está por trás da cabeça deles. Você entende que um deles é um pegador, é um cara que é bem malandro, é o pai do D'Artagnan. Um deles é mais centrado, que tá meio misterioso, e outro diz ser eclesiástico, diz que vai mudar de vida, mas você percebe que ele não necessariamente quer mudar de vida. Todos os mosqueteiros tinham um criado, e cada criado refletia um pouco da personalidade do mosqueteiro. O autor chega até a citar uma frase que dizia que tal criado, tal amo. Então foi interessante ver essa relação que eles tinham, e afinal os criados serviam mais como escudeiros do que como criados da época. E tem até cenas de batalha envolvendo os criados. No epílogo é legal porque ele também fala um pouco do destino desses criados. Uma coisa que eu achei em relação à senhora Bonacieux foi que a primeira aparição dela foi muito legal, e aí de repente ela sumiu. E quando ela voltou, ela era outra personagem. Ela teve uma mudança de atitude radical, na minha opinião. Parece que todo o fogo dela, toda a voracidade foi transferida pra Milady, que virou uma personagem cheia de carisma, mas que também concentrava toda a maldade do mundo dentro daquele livro. Então, assim, pra falar um pouco do livro. É um livro que vale a pena ler. Você super entende por que foi um clássico e por que influenciou tantos autores, incluindo o nosso Machado de Assis. Mas eu devo confessar que não cumpriu todas as minhas expectativas. Talvez porque eu cresci assistindo o filme do Mickey e dos Três Mosqueteiros. Então não era exatamente a melhor referência. Eu também assisti o filme do Logan Lerman, dos Três Mosqueteiros, só que tudo que eu me lembro desse é que tinha o Logan Lerman e que tinha um navio voador. A história não creio que tenha sido muito parecida. Então, para acabar com essas dúvidas, eu reassisti agora o filme do Mickey e dos Três Mosqueteiros. E, não tem nada a ver, esquece. Eu acho que a música do Pateta e da Clarabella resume bastante a relação do D'Artagnan e da Milady, pelo menos até a metade da música. Amarradão, eu já estou, o seu jeitinho me conquistou. Não adianta bajular, chegou a hora de você afundar. Porque a Milady não tá nem aí pro D'Artagnan, quer matar ele tá... Oh, você, rainha suprema da beleza do meu coração, melhor que requeijão. O que eu senti no livro foi que vários personagens apareceram, tiveram a sua importância e depois desapareceram. Eu senti que no final faltou amarrar um pouco, ter um reencontro de novela com esses personagens, porque o livro é uma novela. Então faltava esse reencontro, faltava uma aparição final do Sr. de Treville, faltava algum comentário do rei, faltava talvez um olazinho da Ana da Áustria. Outros personagens não davam pra aparecer porque elas estavam mortas, mas tudo bem. Então eu senti só que faltou isso, uma amarradinha final de novela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.